Olá pessoal, vamos fazer a correção dos nossos últimos exercícios propostos como tarefa desse capítulo 18 que encerra esse nosso capítulo, uma vez que o capítulo 19 é aquele capítulo chave, né, que se por acaso a gente termina a nossa apostila antes do tempo. Então, como a gente não quis atropelar nada, né, não ficar nenhum conteúdo assim passar batido, mesmo que o capítulo 17 e o 18 sejam um capítulo que quase não é cobrado em outro momento, que não seja no oitavo ano, né? Mas as definições deles sobre bissetriz, toda essa parte aí é muito importante, tá? Assim como paralelismo, as situações de paralelismo, só que no uso da régua e do compasso em si, ela é um capítulo isolado. Então, veja, no exercício número 9, ele está dizendo que na figura os segmentos RE e ET são perpendiculares. Então, o que ele está tentando dizer para a gente é que esses dois aqui estão formando um ângulo de 90 graus entre si. Usando apenas régua e compasso, construa um retângulo que tenha os dois segmentos dados. Então, eu tenho que construir um retângulo onde eu vim aqui medir com a régua que essa aresta aqui mede 2,5 e essa aresta aqui mede 1,5. Então, vejam, eu sei que na construção de um retângulo, eu tenho sempre dois pares de retas paralelas. O que eu faço? Ó, eu estou encaixando aqui no meu esquadro, ó, nem vou usar o meu compasso, e eu vou vir aqui e vou construir a minha segunda reta. Aqui, ó, vou fazer a lápis primeiro, tá? Ó. Por exemplo, depois eu precisar apagar. Aqui, usando e medindo 2,5. Então, vejam que eu já tenho a minha outra diagonal aqui a minha outra aresta do meu retângulo. E agora eu preciso juntar, né, a minha segunda aresta aqui. Eu vou deslocar ela para cima, ó, paralelo também, ou era só juntar lá, mas eu quero fazer todo passo a passo correto, ó. Eu vou vir aqui, ó, tô apoiando na verde, ó, não deixo ela correr nem para cima nem para baixo, lembrando que aquele cantinho lá é redondo, tá? Eu venho aqui, ó, e faço aqui a união dessas duas arestas. Com isso, eu sei que aqui será o vértice, agora sim eu acendo, ó, a minha figura dessa maneira e o nosso retângulo está se formando aqui. Tá? Aqui só teve uma ondulaçãozinha por causa da minha régua, tá? Vejam que se essa aresta mede 2,5, essa aresta aqui também vai medir 2,5, vai formar um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui. Se ali mede uma aresta de 1,5, aqui também terá uma aresta de 1,5. Está aqui o meu retângulo desenhado. No exercício número 10, ele pede para traçar a mediatriz. Lembre-se, como é que eu faço para traçar a mediatriz? Eu venho, coloco o meu compasso num dos vértices, A ou B, no caso, nas extremidades do meu segmento, e abro ela um pouco mais de meio, tá? Um pouco mais da metade do meu segmento. Eu faço um arco aqui, dessa maneira, né? E com a mesma abertura, eu coloco em A, desculpa, e vou cortar esse meu arco mais uma vez. Vejam que teve essa intersecção e essa. E aí eu faço apenas a união aqui dessa situação. E aqui será o ponto médio e também formar 90 graus. Isso é a construção de uma mediatriz. Vejam, tem mais um exercício sobre mediatriz. Qual é o procedimento? Vejam aqui, ó, eu vou colocar em D. Eu abro um pouco mais da metade da medida do segmento DC ou CD, eu faço um arco, com a mesma abertura eu coloco em C agora e corto esse meu arco. Eu vejo que esses dois arcos se tocaram aqui nesse momento e eu venho com régua e construo aqui no momento em que eles se tocaram. O que eu sei? Esse ponto aqui dividiu o segmento CD em duas partes e formou 90 graus. Lembrando que para ser uma mediatriz, ela deve passar no ponto médio e formar um ângulo de 90 graus com esse segmento.
Aqui tem mais um, né? Letra C, né? Fazer a mediatriz, ó. Vejam, ponto F, abrir mais de meio, faço um arco, coloco no ponto E e corto o meu arco. Dessa maneira. Vejam, teve uma intersecção de um arco aqui, outro aqui. Eu venho e faço a união dessa maneira. Então, tocou no ponto médio e formou 90 graus. O exercício número 11, eu vou fazendo ele por partes. Vejam, o que ele está dizendo para mim. Observe a figura a seguir. São conhecidas as seguintes medidas. AD é igual a DB, que é igual a 3. Vejam, AD é igual a DB, que é igual a 3. Então, vejam, aqui mede 3, aqui mede 3. O que eu sei por lógica? Eu sei por lógica que PD é mediatriz. Tá, como é que tu sabes? Porque ela dividiu esse segmento AB em duas partes iguais, ó, 3 e 3, e formou 90 graus. O que mais que o meu enunciado me diz? BE é igual a EC, que é igual a 5. Vejam, 5, 5. Mais uma vez, eu sei que PE é mediatriz. Por quê? Porque o E é o ponto médio, dividiu BC em duas partes iguais, 5 e 5, e formou 90 graus. O que o meu problema disse para mim é que PA mede 7 centímetros. Mas vejam, eu não tenho PA. Eu vou construir PA e já volto com ele desenhado. Então vejam que aqui está dizendo o seguinte, que PA vale 7 centímetros. Eu vim aqui e construí PA. Vejam, o meu triângulo foi formado agora, PDA. E aí depois ele pede mais um outro raciocínio na letra C. Lembrando, deu o nome da reta mediatriz do segmento AB. O segmento AB está aqui, ó. A mediatriz será PD. A mediatriz PD, ela pode ter o risquinho em cima ou não ter. Por que PD será a mediatriz? Que nem a gente falou antes. PD será a mediatriz porque ela dividiu o segmento AB em duas partes iguais, 3 e 3, e ainda formou 90 graus aqui. Depois ele perguntou na letra B, ó, qual o nome da reta mediatriz do segmento BC. Vejam, o E é o ponto médio. Por quê? Porque quando a reta PE passou sobre BC, dividiu o segmento BC em 5 e 5 e formou 90 graus. Então, o segmento PE será a mediatriz, né? Pode ser PE com o risquinho em cima ou sem o risquinho em cima, será a mediatriz do segmento PC. Agora, quando eu chego na letra C, ó, qual a distância entre o ponto PB? Vejam, se eu juntar do P até B, que eu já fiz, também será 7 centímetros. Tá, como é que tu sabe que pode ser 7 centímetros? Lembrando, isso aqui é só uma representação. O aluno não pode medir, até porque daqui até aqui não terá 3 centímetros. Mas vejam, se isso aqui é a distância PD e ela participa tanto do triângulo da esquerda quanto do triângulo da direita, se esse lado é 7 e esse aqui é 3, e essa reta aqui participa tanto do triângulo da esquerda quanto da direita, e aqui é 3, então aqui só pode ser 7 também. Porque vejam, 3 participa dos dois triângulos ao mesmo tempo. Então, se aqui é 7, aqui também é 7. Pelo caso de congruência lado, lado, lado. Ou lado, ângulo, lado. Então, o que prova que a distância de PA medindo 7 centímetros, PB também medirá 7 centímetros. Vejam que se de P até B mede 7 centímetros, vou girar um pouquinho a minha apostila, ó. Se de P até C, de P até B, desculpa, mede 7 centímetros, de P até C também medirá 7 centímetros, que aqui é ponto médio, 5, 5. Vejam, 7, 5, uma aresta PE que participa tanto do triângulo da esquerda quanto da direita. Então, lado, 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 ou lado, ângulo, lado. O que prova que a distância de P até B
é a mesma de P até C. E também medirá com isso a distância de 7 centímetros. O exercício 12 e último desse capítulo e último dessa apostila está dizendo o seguinte: usando régua e compasso, construa no caderno o triângulo luz, que apresenta as seguintes características. O lado LU mede 6 centímetros. O ângulo luz mede 22 graus e meio. Lembra que 22 graus e meio ele deve ser partido da onde que surge o 22 graus e meio. Será que ele parte dos 60 graus? Será que ele parte do 90 graus? Como assim? É porque assim, ó, a metade de 60 é 30, a metade de 30 é 15. Então quer dizer que ele não vai partir do 60. Tá, mas a metade do 90 é 45. E a metade do 45 é 22,5 graus. O que essa apostila queria? Ele queria que o aluno lembrasse que 22,5 graus é a mesma coisa que 22 graus e 30 minutos. Lembrando, 22,5 é a mesma coisa que 22 e 30. Lembrando lá do 7º ano, aquela parte de horas, minutos e segundos, lembra? A mesma coisa de escrever 60 graus é 59 graus e 60 minutos. Ou ainda, 59 graus, 59 minutos e 60 segundos. Existe um capítulo desse aí do 7º ano. E ele retornou com isso agora. E ele deu a dica aqui, ó. Lembre-se que 22 graus e 30 é metade de 45. Ele não precisava fazer isso. Então, eu vou construir passo a passo o exercício número 12 na folha. E aí, a gente já vai vir com ele montado e eu vou explicando a construção dele. Veja, eu vou seguir as orientações. Primeiro, ele está dizendo que o meu lado LU mede 6 centímetros. Veja, eu fiz um lado LU medindo 6 centímetros. O que mais que ele diz para mim? Ele diz que o meu ângulo LUZ mede 22 graus e 30. Vejam, o ângulo U vai medir 22 graus e 30. O que eu preciso fazer? Eu preciso construir aqui, ó, no U, um ângulo de 22 graus e meio. Mas como é que eu faço essa situação? Eu saio construindo primeiro um ângulo de 90 graus. Veja, está apoiado aqui, ó, e vou subir. Aqui para cima, mede 90 graus. O 90 graus, eu preciso construir a bissetriz dele, que será de 45 graus. Veja, vou construir aqui, ó. Então, faço o arco, né? Eu não vou usar o ângulo de 45, eu vou usar o ângulo de 22 graus e meio. O que eu sei? Estou fazendo a lápis, ó. Quando ele sai aqui do meu ponto U e corta aqui nessa intersecção dessa maneira, esse ângulo aqui tem 45, esse aqui tem 45. Mas detalhe, eu não quero um ângulo de 45, eu quero um de 22 graus e meio, que é a metade de 45. Já vou aproveitar essas duas intersecções que está aqui, tá? Poderia vir aqui, fazer um novo arco, poderia, mas já vou usar essas duas marcas que estão aqui, ó. Vou fazer um arco, vou colocar aqui nessa intersecção, vou cortar o arco e aqui, tá? Nesse momento, saindo lá do vértice U e passando lá naquela intersecção, aqui eu terei um ângulo U, porque eu tenho que ser, levando a aresta em consideração, aqui será 22 graus e meio. Lembrando que 22,5 graus é equivalente a 22 graus e 30 minutos lá do nosso 7º ano. O que mais que o meu problema diz? O vértice Z equidista do vértice L e U. Então, será que o meu Z vai estar aonde? Será que o meu Z vai estar aqui? Vai estar aqui? Vai estar aqui? Vejam. O meu vértice, vamos ler o enunciado, ó. O meu vértice Z equidista dos vértices L e U. Então, a distância de Z até L será a mesma de Z até U, pelo que ele está dizendo aqui, ó. O vértice Z
equidista dos vértices L e U. O que isso quer dizer? A distância de Z até L será a mesma do que do Z até o U. Isso significa equidista o vértice Z, o equidista do vértice L e U. A distância de Z até L é a mesma de Z até U. Já vou fazer a construção ali e já volto com o nosso triângulo montado. Pessoal, eu não vim com ele montado, porque senão alguns alunos pode ser que não entenderiam aonde vai o vértice. Veja, eu tenho que colocar o meu vértice Z ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, em algum lugar, de modo que eu coloque ele num ponto que de Z até L terá a mesma medida de Z até U. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a minha aresta UL, vejam, UL, isso aqui tudo, ó, ela vale 6 centímetros. Qual é a metade de 6 centímetros? A metade de 6 centímetros é 3 centímetros. Está aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu venho e vou construir um pontilhado subindo nessa maneira. Assim, tá? É lógico que eu não cobraria um exercício como esse numa prova, até porque a gente não vai fazer construção desse tipo. O que eu vi? Quando eu subi esse pontilhado para cima, lembrando que esse pontilhado aqui, ó, eu fiz certinho no 3 centímetros, porque é a metade de 6 centímetros. O que eu faço agora? Eu venho de U até nesse pontinho aqui, ó, tá? Com a mesma abertura do meu compasso, eu jogo para baixo, ó. Vejam, essa distância daqui do L até aqui será a mesma distância desse pontinho aqui até no U. Então, quer dizer que aqui nesse momento vai ser o meu ponto denominado por Z. O que eu faço para fechar o meu triângulo agora? Eu venho e saio de L até aqui e do Z até no U. Sendo assim, a distância de Z até L equidista, que aqui é o Z, né? Equidista do Z até U. Então, está aqui o meu triângulo, onde a aresta LU mede 6 centímetros e esse ângulo 22,5. Lembrando, né? Nunca é demais a gente aprender, mas eu não cobrarei um exercício assim na nossa prova do dia 31, é uma sexta-feira, às 7 horas, sobre os capítulos 15, 16, 17 e 18. Então, um grande abraço, uma boa correção para vocês e até a nossa próxima aula.